E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus recompensa aquele que busca a Ele. Amém? E é interessante que esse livro de Josué é muito interessante, quando a gente começa a ler, é muito ensinamento, é muito aprendizado. E se a gente fosse ministrar, não dá para só um dia não. Era um dia, né? Mas a gente vai ser breve aí naquele momento, mas vai entregar aquilo que Deus colocou em nossos corações. E é interessante que, quando Josué fala isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é interessante que temos que ter, amados, a compreensão de que, dessa intenção de Josué. O que é que Josué tinha em mente para dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque eu fiz essa pergunta a mim. E eu me perguntei, qual é a compreensão que eu tenho de Deus? Qual é a compreensão que cada um aqui tem de Deus? Por que eu falo isso, irmão? Porque na nossa caminhada cristã, a compreensão que se tem de Deus determina a nossa doutrina, o nosso culto e a nossa conduta. A compreensão que temos de Deus nos nossos relacionamentos familiares na sociedade, ela também depende dessa compreensão de que temos de Deus. Para que a gente tome atitudes e decisões, precisamos compreender. E se eu fosse perguntar aqui, qual o significado de Deus? É muita pretensão minha colocar Deus em poucas palavras. Mas é interessante que eu consegui, dentro da minha limitação, colocar o que Deus representa para mim. E eu coloquei assim: Deus, ele é bom, verdadeiramente bom. É Deus que criou os céus e a terra, que guia, que controla, que governa o universo com a força do seu poder eterno. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, digno de toda adoração. Essa é a compreensão que eu tenho de meu Deus. E diante disso, é essa compreensão que Josué tem de Deus. Ele conhecia Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, porque ele decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante que o livro de Josué, para ele chegar nessa compreensão, nessa atitude, ele teve uma caminhada para chegar nessa decisão. É interessante que o livro de Josué já começa ele sendo um líder, Deus chamando ele, substituindo Moisés. Agora Deus levanta, dizendo para Josué: o meu servo Moisés morreu. Levantei você para que você seja um líder do meu povo, que vai receber uma tarefa aparentemente impossível, mas que você vai ser o líder da nação que vai conquistar a terra de Canaã, a terra prometida. E é interessante que, ao seguir Deus com fidelidade, ele liderou o povo através das suas vitórias militares. É interessante que ele foi fiel, obediente e espiritual a Deus. E ao falar com Josué, Deus ele promete que não deixaria nem desampararia. Por isso, esforça e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Deus lembra a Josué a promessa de Abraão. Que Deus fala para Abraão: farei de ti uma multidão de nação, e rei sairá de ti, nação sairá de ti. E essa nação está aqui nessa noite. E é interessante que Josué 24 vai dizer que lemos que as pessoas estavam certas de que ele nunca abandonaria o Senhor. A resposta de toda a nação durante esses muitos anos era decorrente de tanta da liderança de Josué, como via nele um líder que era obediente, temente a Deus e que servia a Deus fielmente todos os dias. E é interessante que a Bíblia vai dizer que toda a vida de Josué, Deus era com ele. E ele teve vitória desde o começo até o fim da morte dele, pela fidelidade
Josué